Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Convido você a se inscrever no nosso canal, divulgar nosso canal, deixar o seu comentário em nosso vídeo. E a mensagem que eu quero trazer hoje faz parte de uma série de mensagens que estamos pregando em nossa congregação do Arco Verde acerca dos 12, ou os discípulos de Jesus. E eu quero estar lendo no Evangelho de João, capítulo de número 12, verso 4 ao 6, que diz: Olha, Judas Iscariote, um dos discípulos que haveria de traí-lo, diz: Por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o dinheiro não foi dado aos pobres? Ele não disse isso porque tivesse interesse pelos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela era colocado. E eu quero colocar como tema nesse personagem, nesse texto, o homem-gelo. Nós usamos esse termo, homem-gelo, ou pessoa-gelo, uma pessoa dura, uma pessoa insensível, uma pessoa de emoções gelada, uma pessoa desumana. Mas é interessante que ninguém nasce dessa maneira, as pessoas se tornam no decorrer da caminhada. E o Charles Swindoll diz sobre casos de algumas pessoas que foram fazendo concessões em sua vida e se deram mal. E é assim que a pessoa se transforma em homem-gelo. Por exemplo, ele diz: olha, Adão, ele comprometeu a sua obediência, seguindo a sua esposa, e acabou perdendo o paraíso. O Abraão comprometeu a verdade, mentindo acerca de Sara, e quase perdeu a sua esposa. Sara comprometeu a palavra de Deus, entregando Agar a Abraão. Com isso, gerou Ismael, destruindo a paz no Oriente Médio. Moisés comprometeu a ordem de Deus e perdeu o privilégio de entrar na terra prometida. E o Davi, ele comprometeu os padrões de Deus, cometeu adultério com Batseba, assassinou Urias, perdeu seu filho recém-nascido. E o Salomão comprometeu as suas convicções, casando-se com mulheres estrangeiras, perdendo a unidade do seu reino. O Ananias e Safira comprometeram a sua palavra quanto à sua oferta, mentiram ao Espírito Santo, perderam a vida. E o Judas Iscariote, personagem que nós vamos estudar nesta mensagem, Judas comprometeu a sua pretensa devoção a Cristo em troca de 30 moedas de prata, sendo separado de Cristo por toda a eternidade. Infelizmente, foi dessa maneira. Uma observação que nós devemos fazer com relação a Judas e as Escrituras é que todas as vezes que Judas é mencionado nas Escrituras, ele é mencionado fazendo uma observação: este é o que haveria de traí-lo, este é o que trairia Jesus. Vejamos então o que a gente pode aprender com Judas, observando alguns textos da palavra de Deus. E o primeiro texto que vai nos ensinar acerca de Judas, ou que eu quero ressaltar com vocês, está lá em João capítulo 18, versículo de número 2, está a nossa primeira observação. Olha bem, Judas o traidor também conhecia aquele lugar, porque Jesus estivera ali muitas vezes com seus discípulos. Preste atenção. O primeiro ponto que eu quero considerar acerca deste homem-gelo, acerca de Judas, é o fato de você ir à igreja não lhe torna um salvo. Sim, Judas o traidor também conhecia aquele lugar, porque ele estivera ali com Jesus várias vezes. Judas era acostumado a ir ao jardim, mas nunca se rendeu a Deus no jardim, sabe? E a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: do que adianta saber onde fica o Getsêmani, ir ao Getsêmani e nunca se render a Deus? Do que adianta, sabe? A aplicação que eu posso fazer é a seguinte: olha, é possível estar perto de Cristo, associar com as coisas de Cristo, mesmo assim nunca estar com Cristo, mesmo assim ser uma pessoa superficial. Não é o caso de muitas pessoas se tornam simpatizantes com o Evangelho, estão na igreja, entregam oferta, entregam até dízimo, mas isso não diz que essas pessoas são de Cristo. Precisamos ser muito práticos neste ponto. Sabe por quê? Porque a associação com o que é espiritual não garante que nos tornaremos pessoas espirituais. Sim? Olha bem, eu quero fazer uma observação. Pertencer a uma igreja sadia,
Cultivar relacionamento com pessoas espiritualmente maduras deve ser prioridade. Precisamos ter influências saudáveis. Contudo, a simples associação com crentes maduros não nutre a nossa alma, sabe? Do mesmo modo, é sentar-se à mesa, olhar para a comida, isso não te alimenta. Você precisa, viu, pegar, comer aquela comida. Então, existe muitas pessoas assim. Existe muita gente que é alimentada por Jesus, que tem os pés lavados por Jesus, que vai ao Getsêmani com Jesus e no final trai a Jesus. Isso é doído? Isso é forte? Não é? Mas essa é a verdade. Olha, eu quero te dizer, você pode até cantar música de crente, você pode até ir na igreja de crente, você pode até participar da ceia com crente, você pode até orar com os crentes no Getsêmani, mas isso não diz que você é um crente verdadeiro. Para ser um crente verdadeiro tem que se render a Deus no Getsêmani, sabe? Então a lição final neste ponto é a seguinte: Judas ensina que nem sempre os milagres e os ensinos de Jesus são capazes de aquecer o coração do homem gelo. Judas ouviu muitos ensinos, Judas viu muitos milagres, mas o coração dele não foi transformado. A segunda lição é mais forte, é mais impactante e mais desafiadora. Judas ensina que pequenos hábitos podem virar vício em nossa vida. Aquilo que cultiva os nossos olhos, que realizamos com as mãos, podem moldar nosso coração. Então, João capítulo 12, versículo 6, mostra que Judas estava cada dia mais roubando, tirando dinheiro, desviando dinheiro. Cuidado com aquilo que fascina seus olhos, pois isso pode estar corroendo o seu coração. Sabe? A ganância, a avareza dominou o coração de Judas e ele passou a viver uma vida secreta. E aí, o A.B.C. Bruce diz algo fantástico. Ele diz: olha, é da natureza da avareza destruir a consciência e transformar tudo, por mais sagrado que seja, em corrupção. A avareza pode fazer um homem de talentos esplêndidos completamente mercenário e inescrupuloso. A avareza fez isso com Judas, destruiu Judas. Sabe? O Charles Swindoll, ele diz o seguinte: o pecado secreto transforma a mente, torce os valores de uma pessoa de modo grotesco. Aqueles que desviam dinheiro raramente roubam muito na primeira vez. Judas começou a desviar dinheiro. João capítulo 12 diz isso para nós. E Judas não cuidou disso. Judas foi alimentando isso. Isso foi terrível. E sabe o que aconteceu? Esse negócio de desviar, esse negócio de pecado secreto, esse negócio de uma vida dupla, tornou Judas um hipócrita. Isso é perigoso, sabe? E aí quando nós chegamos no texto que nós lemos, João 12, 4, 6, vamos lê-lo novamente, porque olha bem, diz para nós, Judas Iscariote, um dos 12, um dos seus discípulos que haveria de traí-lo, diz: porque este perfume não foi vendido por 300 denários, e o dinheiro não foi dado aos pobres. Ele não disse isso porque tivesse interesse pelos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que era colocado. Sabe uma coisa? O hipócrita sempre acha que pode fazer diferente, mas suas atitudes denunciam a sua falsa religiosidade. Judas era um hipócrita. Ele achou que se estivesse com o domínio da coisa, ele ia fazer tudo diferente. A falsa filantropia de Judas Iscariote é evidente e denunciada por João. O gesto pródigo de Maria é visto por Judas como um desperdício. E ele teve uma ideia brilhante. Ao invés de desperdiçar um frasco nos pés, por que não vende e ajuda os pobres? Aquilo era fantasia. Se tivesse na mão de Judas, ele não faria isso. Mas pessoas hipócritas pensam dessa maneira. Isso deixa claro. E o João, ele ataca quando ele escreve, e ele mostra muito bem a ganância, a avareza de Judas. O Carson, ele vai dizer para nós: a cobiça pessoal de Judas com coisas materiais se disfarça em filantropia. Que coisa terrível. Quero fazer uma aplicação aqui.
Satanás, ele escolheu aquele que nutria um pecado secreto, cultivava uma vida dupla. Judas criou uma porta, Satanás entrou, sem se deixar notar. O mesmo erro de Judas foi cometido por outros personagens. O mesmo erro de Judas é cometido por muitos e muitos crentes dentro da igreja. O mesmo erro de Judas foi o erro de Saul, foi o erro de Sansão. Sim, pequenos hábitos que se transformam em vícios. Saul brincou de obedecer desobedecendo. Sansão de usar a força em nome de Deus e também para conquistar mulheres estrangeiras. Cuidado, pense nisso, leve a vida mais a sério. Então, volta à introdução, cuidado com aquilo que você está comprometendo. Não comprometa. Mas olha bem, o último ponto dessa mensagem é muito forte. E eu quero que você pense comigo. E para este último ponto, eu quero estar lendo Marcos, capítulo de número 14. Marcos, capítulo 14. Marcos é o segundo evangelho do Novo Testamento. E o verso 43 ao 46 diz assim: naquele instante, quando ainda estava falando, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espada e varas, enviada pelos principais sacerdotes, escribas e anciãos. O traidor tinha-lhe dado este sinal, dizendo: a quem eu beijar é esse, prendei-o, levai com segurança. Logo que chegou, aproximou-se dele e disse: Rabi, e o beijou. Isso é muito forte. Isso é muito interessante, sabe? O último ponto nosso é Judas, o homem gelo, finge um amor que nunca teve por seu mestre. Essa é a verdade. Judas, ele não só traiu Jesus, ele fez do momento da traição algo muito forte, algo muito, muito marcante, sabe? Ele queria deixar isso impregnado na mente de Jesus. E nós vamos ver duas coisas aqui sobre essa traição. Primeiro, que Judas, como um falso amigo, ele tenta ferir Jesus nas suas emoções. Primeiro, levou os soldados ao lugar íntimo de Jesus e dos discípulos, o Getsemane. Judas não só traiu Jesus, Judas levou aquela multidão de soldados do lugar mais íntimo, no lugar particular de Jesus e seus discípulos. O Getsemane era um lugar sagrado de Jesus e seus discípulos. A traição, em qualquer aspecto, ela é doída. A traição, em qualquer aspecto, ela marca a vida de uma pessoa. Mas nada mais terrível do que uma mulher ou um homem que pega o seu cônjuge traindo na cama. Na cama onde eles têm uma história. Sabe, na própria cama, onde eles têm uma vida amorosa. Isso fica marcado. E Judas fez isso. Judas levou aquele soldado no lugar íntimo de Jesus, os discípulos, Getsemane. Getsemane é o lugar particular de Jesus com seus discípulos. E Judas leva aqueles homens para invadir esse lugar sagrado, esse lugar íntimo. Isso é terrível. Isso é muito doído. Mas a traição de Judas é pior ainda. Judas não só levou as pessoas para invadir um lugar sagrado, mas também, segundo lugar, Judas, como um falso amigo, usou o que é mais sagrado na amizade para atrair Jesus, o beijo. Sim, por isso eu fiz questão de ler esse texto de Marcos, e o beijou. E a palavra que beijou, ela é muito forte. Não pensa naquele beijo de bitoca, rapidinho, aquele beijo na face. Não. O beijo aqui, o termo usado aqui de Marcos é kataflaine. E ele significa, ele é usado para descrever o beijo de um homem na sua amante, aquele beijo prolongado, sabe? Então é esse termo que está sendo usado. Então Judas, ele beija Jesus de uma forma efusiva e de uma forma demorada. Então olha que coisa mais terrível. Judas usa a coisa mais sagrada de uma amizade, de uma intimidade para atrair. O beijo prolongado de Judas tinha a intenção de dar à multidão a oportunidade de verem a pessoa que deveria ser presa. Judas usou o símbolo do amor e da amizade para atrair Jesus. William Hendricks vai dizer isso, ele escrevendo sobre isso, ele diz: olha, Judas escolheu a mais sagrada das noites, a Páscoa,
o lugar mais sagrado, o santuário das devoções do Mestre, o Getsêmani, e o símbolo mais sagrado, o beijo para atrair Jesus. Judas é o homem gelo, é um homem desalmado, coração duro, insensível. E eu quero finalizar essa mensagem fazendo 3 reflexões com você. Por que você fez isso, Judas? Por que você fez isso, Judas? Cristo sempre te tratou com amabilidade, nunca te expôs de forma pública, nunca te desprezou, nunca te diminuiu. Por que você fez isso, Judas? Por quê? Porque você faz isso, Judas, sentado no banco da igreja? Porque você faz isso por meio de grupo de WhatsApp, Facebook, traindo a sua igreja, traindo o corpo de Cristo? Por que você faz isso, Judas? A igreja que te alimenta, a igreja que a cada dia te abençoa com palavra, com louvor, que ora por você quando você está doente, desempregado. Por que você faz isso, Judas? Por que você faz isso? Segundo lugar, cuidado. Olhe no que você está se tornando, sabe? Judas foi se transformando numa pessoa tão dissimulada que chegou a um ponto, sabe? E esse versículo que eu quero ler com você me deixa assustado demais. João capítulo 6, olha, então deixa eu dizer novamente, Judas foi se transformando numa pessoa tão dissimulada que chegou num ponto que Jesus não via mais um homem tentado pela cobiça. Jesus via um diabo. Por isso que João capítulo 6, versículo de número 70, João 6, 70 diz o seguinte: Jesus lhe respondeu: não vos escolhi eu aos 12, contudo um de vós é um diabo. Jesus passou a identificar Judas com o diabo, porque Judas foi se transformando no decorrer da caminhada. No que você está se tornando, meu irmão, minha irmã? Terceiro e último lugar, nenhuma tristeza pode comparar-se ao remorso de alguém que descobre tarde demais que não entendeu as palavras de Jesus. Eu finalizo dizendo o seguinte: ei, quantos milagres Judas presenciou, quantos ensinos ele escutou, quantos momentos de oração ele teve com o Mestre. Do que adianta andar com Jesus, ser digno da confiança para administrar os bens de Jesus, ser enviado por Jesus, ter poder para curar e expulsar demônios, e no final ser chamado de diabo por Jesus e terminar cheio de amargura a ponto de suicidar-se? Do que adianta? Você ainda continuará como um gelo ou suas emoções foram tocadas? Que Deus abençoe a tua vida. Não ande no caminho de Judas. Não ande. Lembre-se, Judas foi uma escolha de Jesus. Jesus escolheu um discípulo. Jesus escolheu um aluno. Jesus escolheu alguém para ser apóstolo, mas ele se tornou o diabo. Não foi por causa do ensino de Jesus. Não foi por causa da companhia de Jesus, porque Judas escolheu esse caminho. Cuidado com o caminho que você escolhe. Que Deus te abençoe. E eu quero orar por você. Deus abençoe este irmão, esta irmã que está do outro lado, Senhor. Não permita que ele entre pelo caminho de Judas. Não permita que ele se desvie do Senhor, Pai. Que essa mensagem, que essa reflexão toque no coração dele e que ele volte a te adorar. Volte, meu Pai, a andar com sinceridade, com verdade, entregar a vida completamente ao Senhor. Pai, abençoe, Senhor. Pessoas que vão estar, meu Pai amado, aqui talvez 5, 6 meses, um ano, vendo esse vídeo, a vida deles possa ser transformada, Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Não deixe de comentar, não deixe de compartilhar com alguém. Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo.